Estamos iniciando mais um encontro para discutirmos sobre questões de direito imobiliário. Sejam todos muito bem-vindos. Queridos amigos, o tema que nós estamos propondo conversar hoje é sobre o escudo da boa-fé, quando a hipoteca prevalece sobre a promessa de compra e venda. E quem trabalha com o direito imobiliário, os advogados, nós estamos acostumados a defender causas que as pessoas, ao invés de registrar o seu imóvel, elas ficam com um contrato de promessa de compra e venda engavetado por anos a fio. Isso é muito comum. E isso cai no colo dos advogados quando surge um problema, né? Quando surge uma situação problemática e um credor, por exemplo, do antigo proprietário, ou seja, do vendedor, né? Um credor do vendedor, surge cobrando uma determinada dívida. Pois bem, queridos amigos, neste caso que nós vamos tratar no dia de hoje, um recurso especial que foi julgado agora em abril, tá? Publicado recentemente, no dia 21, o STJ fez uma análise muito interessante e ele acabou dando ganho de causa, pasmem, para o credor e não para o adquirente. Isso foi noticiado e, como eu sempre tenho reiteradamente falado para vocês, estimulado vocês, é muito importante que a gente não fique na notícia e que a gente examine os argumentos que foram tratados. E cada acórdão desses acaba sendo uma aula, porque os ministros eles preocupam em lecionar também sobre o direito que eles estão tratando, até porque a missão deles é a unificação da interpretação. Então, quando surgem essas situações, né, eles vão e fazem um apanhado. O que diz a lei? O que diz a nossa própria jurisprudência, ou seja, a jurisprudência deles, do STJ, e o que o caso concreto reclama. Pois bem, parece que esse caso teve um desfecho diferente, um desfecho inovador, um desfecho que não é o que normalmente costuma acontecer, né? E, no entanto, nós temos que observar a diferença deste caso para outros casos que tiveram resultados de outra forma, ou seja, com outra solução, né? E eu acredito que na base dele a gente vai encontrar essa resposta. Lembrem-se que o STJ, assim como a STF também tem essa missão em relação à Constituição, mas o STJ mais ainda, porque a legislação federal é a que regula o nosso dia a dia, o dia a dia de todas as pessoas, eles têm essa vocação e esse objetivo constitucional de nos dar segurança jurídica, trazendo as interpretações que deveriam ser as seguidas, né, pelos demais tribunais do país e, portanto, observadas por todos nós. Mas existem algumas técnicas de interpretação que são muito claras em direito. E eu gostaria só antes de apresentar aqui o caso para vocês, comemorar rapidamente isso para a gente ver, a gente ter mais como é que eu posso dizer assim, flexibilidade no entendimento, na compreensão, um pouco mais de arrojo também, ser um pouco mais arrojado na hora de entender um caso, e até menos duro no sentido de não julgarmos ou criticarmos o caso sem antes compreendermos as nuances. Pois bem, amigos, existem técnicas que o STJ utiliza que são os de retirar de um determinado caso uma razão de decidir, que eles chamam de ratio decidente. Então, eles retiram desse caso uma razão de decidir, né? E às vezes ela é descolada do caso e é apresentada para todo mundo. Então, por exemplo, nesse caso, prevalece a hipoteca diante de uma promessa de compra e venda. Bom, se eu extraio essa ratio decidente deste caso e jogo isso para a notícia, isso vai gerar uma comoção, porque a gente tem a súmula 308 que fala exatamente o oposto. Então, como é que eu vou fazer para não cometer esse tipo de risco? Eu vou compreender que, durante o desenvolvimento da ratio decidente, né, ou seja,
na construção das razões de decidir, eu tenho necessariamente um caso sendo examinado. Ah, mas o STJ não examina fatos e provas. Não, ele recebe os fatos e as provas dados, ou seja, um contexto vem pronto. Ele não vai reexaminar e reinterpretar fatos e provas, ele recebe os dados e os fatos e o contexto judicial é dado pelo acórdão de apelação. Então, aquele contexto é tido como verdadeiro, certo? Então, ele não vai reexaminar aquele contexto, aquilo ali é a verdade para ele. E a partir desse contexto, ele vai interpretar o direito. Então, não é assim que funciona. Então, sendo sombra de dúvidas, as razões dele decidir devem ser avaliadas de acordo com o conjunto do caso, né, do caso que foi submetido. E com o caso, aí nós podemos extrair um entendimento de como é que anda a nossa jurisprudência em relação à segurança dada pelas promessas de compra e venda. Certo? Então, eu separei aqui um apanhado para vocês, tá? Eu fiz um arrazoado de observações, extraí alguns trechos do acórdão, e a proposta de hoje é a gente avaliar juntos o que de fato, né, nesse caso, para que a solução fosse diferente daquilo que normalmente a gente tem visto de resultados. Bacana? Então, olhem só. Primeira coisa, tá? Já estou botando aqui para dentro da sala de aula o número do RESP para facilitar para vocês, né? Então, o nosso pano de fundo do nosso encontro de hoje é o recurso especial 2.141.417. 2.141.417, oriundo de Santa Catarina. O relator do recurso é o ministro Antônio Carlos Ferreira, e ele foi publicado no dia 21 de maio de 2025. Bacana? O título do nosso encontro é O Escudo da Boa-Fé, quando a hipoteca prevalece sobre a promessa de compra e venda. Veja que o título ele já entrega um pouco o nosso conteúdo, porque a gente estudou quando. Então, nem sempre vai prevalecer a hipoteca diante de uma promessa de compra e venda, mas pode acontecer circunstâncias. E o título já entrega também que a boa-fé está em questão, está sim em perspectiva aqui. E eu já vou falar para vocês também, porque ela sempre está em perspectiva nesse tipo de caso, como é que ela foi examinada de forma diferente do que na maioria dos casos em que a boa-fé é considerada em favor do adquirente. E aqui neste caso, parece que aconteceu alguma situação em que a boa-fé foi motivo para a ratio decidendi entregar o direito para o credor e não para o adquirente. Olha que situação diferente, né, colegas? Bacana. Então vamos lá. Todos nós sabemos que o registro imobiliário ele é o nosso pilar de segurança jurídica. No Brasil, então, ele foi feito para isso. Então, existem os registradores e existem os registros de imóveis, correto? Então, o registro imobiliário é o pilar de segurança jurídica que dá estabilidade para as relações de negócios imobiliários no Brasil. E esse julgado aqui, me parece que é um grande exemplo da importância, o reforço, então, essa centralidade, trazendo toda a importância para a publicidade registral. Outro princípio que eu quero que vocês observem aqui, que ele é central para os nossos trabalhos, para as nossas tarefas do dia. Então, dois princípios centrais, eles estão sendo respeitados, aplicados e desdobrados na interpretação do STJ neste caso. A boa-fé, 2, a publicidade registral. Os registros existem para justamente permitir que todos, lembram-se do efeito erga omnes, que todos possam tomar conhecimento de quem é o proprietário de determinado imóvel, justamente para nós termos segurança em sabermos quem é o proprietário de determinado imóvel. Bacana? Então tá aí. Temos o princípio da boa-fé, que vai orientar
os negócios jurídicos que são realizados, como um princípio geral, de aplicação geral para todos os negócios jurídicos. Temos o princípio da publicidade registral, aplicável com mais força e especificidade em relação aos negócios imobiliários. E nós temos agora a necessidade de compreender o caso concreto e de que maneira esses dois princípios foram aplicados e reforçados no caso. Pois em 2007 foi feita uma promessa de compra e venda de imóvel comercial, que era um terreno com galpão de aproximadamente 8 mil metros quadrados de terreno e em torno de 600 metros quadrados de galpão. Esse galpão de alvenaria. Pois bem, este contrato particular feito entre as partes, ele não foi levado a registro, como sempre acontece quando dá problema. Guardem essa observação. 2 anos depois, a antiga proprietária deste galpão, ou seja, a vendedora do galpão, ainda titular na matrícula imobiliária, ainda figurando como titular do galpão e do terreno na matrícula imobiliária, ofereceu este imóvel por conta de uma dívida que ela tinha contraído com uma imobiliária. Então, ela deu como garantia de pagamento de um negócio que ela fez com uma determinada imobiliária. Esta imobiliária fez a análise, retirou uma matrícula atualizada, constatou que ela estava livre de ônus, retirou as certidões negativas da vendedora, como se faz uma diligência imobiliária, constatou, então, que ela não tinha dívidas em seu nome, que ela podia, então, vender este imóvel, e o contrato de promessa de compra e venda, a antiga proprietária, que era a proprietária registral, se calou, não mencionou nada que ela teria vendido este imóvel. Pois bem, somente 11 anos depois, em 2018, a compradora que guardava o seu contrato na gaveta de promessa de compra e venda, descobre, então, que há uma hipoteca sobre o seu imóvel, na matrícula do seu imóvel, por conta de uma penhora que foi realizada, justamente porque a vendedora e proprietária registral não tinha pago o seu compromisso, as suas obrigações com a credora, não tinha cumprido as suas obrigações com a credora. Então, nós temos vendedora, que ainda é registro, titular do imóvel no registro, nós temos a adquirente, que é a compradora, que tem uma promessa de compra e venda de 2007, e nós temos esta vendedora, que oferece como garantia de um crédito que ela tomou com um terceiro, no caso, uma imobiliária. Oferece o imóvel. Esta compradora não existe no mundo da publicidade, ninguém sabe que ela existe. Então, para o credor, só existe a titular do imóvel, a proprietária do imóvel e a garantia que ele lançou e que está há 11 anos lançada lá no registro de imóveis, publicidade erga omnes. Olha a confusão. O que vocês acharam do caso? Um caso bastante diferenciado, concordam? Pois bem, a questão que foi submetida a julgamento, é a seguinte: prevalece a hipoteca registrada por terceiro de boa-fé sobre a promessa de compra e venda não registrada ou vice-versa? O que prevalece? A hipoteca registrada ou a compra e venda que não havia sido registrada? Aqui é um ponto bem interessante deste caso, que ele dá um looping na cabeça dos advogados, que é o seguinte: via de regra, um advogado procurado pela compradora, que está sofrendo, então, esta penhora por uma dívida que não é sua, do imóvel que ela comprou, o que o advogado da compradora imediatamente vai acionar a sua mente de defesa jurídica? Ele vai acionar o seguinte: temos que fazer um embargo de terceiro,
Porque a minha cliente é uma compradora de boa fé, perfeito? Pois é, isto é o que aciona de imediato, né, embargo de terceiro para defender os interesses da compradora de boa fé. Bacana? Bacana. O que deu o looping aqui jurídico, na cabeça aqui dos colegas e que surpreendeu a todos? Que o STJ, ele fez uma análise, também à luz da cláusula de boa-fé, mas ele trouxe a peteca da boa-fé para as mãos do credor hipotecário. Ele avaliou o seguinte: o credor hipotecário é um terceiro de boa-fé que avaliou os registros públicos. Então, olha como é que o raciocínio aqui ele foi surpreendente. Ao invés de pensar naquele trivial entendimento de que adquirente é o adquirente de boa-fé, aqui foi avaliado o seguinte, que o credor que confiou nos registros públicos para aceitar lançar uma hipoteca imobiliária neste registro público, ele é um credor de boa-fé. Olha que interessante. E aí nós temos, diante deste raciocínio, temos boa-fé para os dois lados. Boa-fé, corta, eles neutralizaram essa alegação do adquirente. E aí o que sopesaram? Eles sopesaram aqui a aplicação crua do direito, da lei. E a lei fala que a transmissão de imóveis no direito brasileiro se dá pelo ato translativo, ou seja, de registro do imóvel na matrícula imobiliária. O que foi feito pelo credor hipotecário, que registrou em 2009 o seu direito real. Então, o que aconteceu? Virou aqui na balança de análise, no balanceamento, né, de análise do direito, e ostentou, de um lado, por parte da compradora, um direito obrigacional. É isso que a STJ disse. Enquanto promitente compradora, ela tem um direito de natureza obrigacional. Enquanto credor hipotecário, a imobiliária tinha um direito real, registrado e publicizado. Bacana? Então vejam como a coisa vai se construindo. Qual a resposta, então, que o tribunal nos deu para este caso? O seguinte, vou ler aqui um trechinho do acórdão. Conforme dispõe o artigo 1245, parágrafo 1º do Código Civil, a propriedade do imóvel só se transfere com o registro imobiliário. Antes disso, existe apenas um direito pessoal ou obrigacional entre as partes que celebram um negócio jurídico. Somente com o registro é que se cria um direito oponível a terceiros, efeito erga omnes, em relação à transferência do domínio do bem. Aí, colegas, muito corretamente, as senhoras e os senhores poderiam apresentar o seguinte argumento. Poderiam dizer assim, tá, mas e a súmula 308 do STJ, que nós temos tratado já nas aulas anteriores, vocês sabem que a gente tem falado bastante dela, ela, naquela aula da alienação fiduciária, ela foi relativizada, você se lembra. Então, nós temos algumas aulas interessantes sobre a aplicação da súmula 308. Vocês poderiam me questionar, tá, e a súmula 308? Poderiam me questionar também assim, e a súmula 84, que fala dos embargos de terceiros pelo adquirente, possuidor? Poderiam me questionar sobre isso. Pois bem, isto foi questionado no recurso e houve um enfrentamento dessas questões. Então, vou trazer aqui para vocês, para a gente também acompanhar o raciocínio. Fala, pois bem, sobre a súmula 308, o TJ entendeu que não se aplica a aquisição de imóveis comerciais. Lembram que o caso concreto fala de galpão, né? Então, galpão não é uma residência. Então, este imóvel aqui, ele é um imóvel vocacionado para o comércio. Então, ele afastou
a súmula 308, afirmando que ela não se aplica à aquisição de imóveis comerciais, sendo restrita aos contratos submetidos ao SFH, o Sistema Financeiro de Habitação, nos quais a hipoteca recai sobre imóveis residenciais, certo? Então, este que foi o argumento do STJ. O que diz a súmula 308, só para vocês se lembrarem? Ela dizia o seguinte: a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, seja anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Bom, é que a súmula 308 ela tem um contexto de venda de imóvel na planta. E aí, sim, para dar segurança jurídica nesse tipo de empreendimento, em que uma instituição financeira de um lado e de outro lado temos uma incorporadora, uma construtora que tomou dinheiro no mercado financeiro, seja no início da obra, seja no final da obra, e aí deu o próprio imóvel que está em construção como garantia hipotecária para o banco, aquela hipoteca ali, ela não tem eficácia contra o promitente comprador de uma unidade futura. Por quê? Porque aquele negócio foi feito para vender para ele. Não faria sentido nenhum que quem está na cadeia produtiva, ou seja, quem está na cadeia de produção do imóvel, tivesse prioridade em receber o seu crédito, tomando o imóvel do adquirente, quando foi para ele que foi produzido aquele imóvel, aquele empreendimento foi feito para a sua aquisição. Então, essa é que é a lógica da súmula 308. Não tem nada a ver. Lembra-se que eu falei no início da ratio decidendi? Ela vem conectada com um caso concreto? Pois é, este caso concreto, os casos que deram ensejo à súmula 308, eles não têm nenhuma relação com o caso que está sendo julgado aqui, neste acórdão que nós estamos examinando. Bacana isso, então, afastada a súmula 308, ok? O argumento central do STJ, evidentemente, é que a imobiliária, no caso aqui o credor hipotecário, teria agido de boa fé quando ele fez as confirmações públicas. Então, que essa ausência de registro da promessa de compra e venda impediu o conhecimento desse credor hipotecário que acabou, então, aceitando esse imóvel em garantia, né, que teria justificado, então, a prevalência deste direito real que foi devidamente registrado diante daquele direito obrigacional, certo? Pois bem, olha o que diz ali no acórdão, tá? Vou ler aqui um trechinho do voto da página 8. Ressalta-se que a boa-fé da embargada é fato incontroverso. Lembra que eu iniciei o encontro falando para vocês que o STJ não examina fatos no sentido de ver se são verdadeiros ou não, mas ele retira os fatos do acórdão de apelação como sendo os que estão definidos para ele poder interpretar o direito. Então, não é que ele não examine os fatos, ele toma os fatos por verdadeiros. Ele não vai avaliar se um fato é verdadeiro ou não, ele vai tomar por verdadeiro e aí vai fazer a aplicação do direito, porque o direito sempre é aplicável sobre um fato. Não faria sentido um direito puro e simples, isso é a lei, certo? Então vamos lá. Diz que a boa-fé do embargante é incontroverso, constando na sentença que a transmissão da titularidade do bem não foi registrada em cartório na matrícula do imóvel, fato esse admitido pela embargante na inicial. Assim, não havia como a embargada, no caso a imobiliária, a credora, ter ciência de que o imóvel não pertencia mais à executada dos autos principais, ainda que fosse, que seria a titular registral, ainda que fosse expedida a certidão de matrícula atualizada. Então, mesmo com a matrícula, tomando esse cuidado de pegar uma matrícula atualizada, não estaria ali nenhum registro relacionado a isso, certo? Pois bem, dito isto, aí vem a súmula 84. E a súmula 84, Rafael, como é que se saiu dessa? A súmula 84 diz assim, ó, é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso e compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro, tá?
Então, isso é o que diz a súmula. Parece ser exatamente para o nosso caso, correto? Pois bem, o que o STJ falou sobre este argumento? Eles disseram o seguinte: a súmula 84 permite a oposição de embargos de terceiro com base em promessa de compra e venda não registrada. É uma admissibilidade processual. Contudo, isso não significa que a promessa seja oponível a terceiro de boa-fé que registrou o seu direito real. Aqui nós teríamos uma inoponibilidade material. Então, o que o STJ diz? A súmula é sobre direito processual. O direito material, ou seja, o que vai ser decidido no caso, que será decidido no caso, faz parte, então, daquilo que será servido na sentença. Ou seja, a ferramenta embargos terceiros é possível para defender um direito desses, mas o resultado depende do caso, do direito material que vai ser aplicado. Então, em outros termos, a súmula garante o acesso à justiça, mas não uma procedência automática. Assim, foi afastado a súmula 84. No voto vista, foi feita uma observação que eu vou ler para vocês. No voto vista, na página 12, diz assim: como se vê, apesar do reconhecido esforço argumentativo da insurgente, quem está recorrendo, o enunciado se limita a prever a admissibilidade dos embargos de terceiros. Os embargos foram normalmente admitidos, inexistindo desvio do comando sumular, como também alinhavado pelo relator. Então, o caminho processual estava correto e foi aceito. O caso é que demandou uma resposta diferente daquilo que é o normal, o arroz com feijão, né? O de que o adquirente de boa-fé deve ser protegido. Pois bem, então o que nós temos aqui, colegas, para desdobrar com esse caso? A prioridade registral em relação às tomadas de cuidados em relação ao adquirente que não se preocupa em fazer o registro da aquisição, que eu já vou falar para vocês como dicas aqui do final da aula. Então, assim, em relação ao princípio da prioridade registral, eu vou chamar para vocês, vou ler aqui um trechinho do voto vista, tá, que está lá na página 11. O legislador quis prestigiar os princípios da segurança no tráfico jurídico e a tutela da confiança de terceiro com a concessão de todas as consequências do nascimento do direito real, como a oponibilidade erga omnes, a sequela e o direito de preferência. Tá? Então, esse trecho aqui do Cristiano de Faria e do Nelson Rosenwald foi citado, então, né, no acórdão como um elemento de conclusão sobre este resultado. Pois bem, eu queria trazer para vocês como um adicional ao nosso exame aqui, ao nosso estudo, uma abordagem analógica, ou seja, uma analogia com o que a gente tem, né, e também na jurisprudência sobre a importância, então, dos registros da matrícula. Vocês sabem que nós temos também uma súmula, que é a súmula 375 do STJ. Então, em termos de analogia, isso não foi julgado neste caso, mas em termos de analogia, como um reforço argumentativo da importância do registro em matrícula, diz o seguinte: o reconhecimento da fraude, estou lendo a súmula 375, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Né? Então, nós temos duas exceções em relação a essa circunstância. Ou nós demonstramos que houve uma fraude, uma má-fé, ou nós presumimos essa má-fé por meio do registro em matrícula. Essa que é a lógica, tá bom? Pois bem, assim como na hipoteca, a fraude, então, a execução da penhora, depende do registro ou da prova da má-fé do adquirente, ok? Lá, a boa-fé, ela é considerada também pela falta de registro. Vejam que, por uma via invertida aqui de análise, nós percebemos que, por uma via invertida de análise, a gente percebe que, na realidade,
o que acontece é que o registro é que define se há ou não a fraude, de acordo com a súmula 375. Nesse aspecto, o resultado ele se aproxima. Concordam comigo? O resultado acaba se aproximando. Por quê? É no registro, é na publicidade que vem a grande definição do caso. Implicações práticas, então, e de estratégia para a gente avaliar. Colegas, evidentemente, fica aqui que os advogados normalmente falam, mas não custa reiterar para os clientes, a importância do registro de imóveis. É só com o registro que efetivamente a pessoa está com a sua propriedade definida, a sua titularidade definida. Claro que existem outros direitos que são muito importantes e que podem até gerar a propriedade, como é o caso da posse, né? Então, a posse pode gerar a propriedade. Claro que eu já conversei isso aqui algumas vezes com vocês, né? Às vezes existem mercados específicos, especiais, que acabam existindo em paralelo dos registros de imóveis, né? Como é o caso principalmente dos mercados rurais, de chácaras, de sítios, que são pequenas frações que às vezes são menores do que o módulo rural e que as pessoas acabam, então, fazendo os seus negócios imobiliários por meio como é que eu posso dizer? Por meio de análise da cadeia dominial. Quer dizer, eu digo isso quando a gente quer se proteger, né? Mas muitas pessoas nem fazem isso, né? Elas compram as chaves, entram e era isso. Não tem nem documento. O advogado fica louco com isso quando precisa defender alguém. Não tem nenhum documento. Mas digamos que se fosse para fazer sem registro de imóveis, o que o advogado faria? Ah, não tem, doutor, ninguém faz registro de imóveis aqui, é tudo assim, é no fio do bigode e tal. O que o advogado faria? Faria um contrato de compra e venda, com certeza, e exigiria, tendo os contratos anteriores, ele teria ouro, que é a posse anterior, posse se soma, eventualmente se resolveria a situação por meio de um uso capião. Bacana, né? Então é isso, certo? Pois bem, aí, colegas, eu pus aqui algumas questões para a gente refletir, tá? E possíveis respostas, né? Então, primeira questão, tá, que seria para a gente desenvolver as nossas dicas finais. E eu vou fazer daí, por fim, uma crítica em relação ao sistema registral brasileiro. Eu espero que vocês deem a opinião de vocês também. Tá? A primeira pergunta que se lança. Considerando a rigidez do sistema registral e a prevalência do direito real, aquele direito real registrado, quais mecanismos alternativos ou cautelas adicionais poderiam ser explorados para proteger o adquirente de boa-fé por alguma razão que não registrou a sua promessa de compra e venda desse imóvel comercial? Então, será que teria alguma coisa? Eu anotei aqui algumas possibilidades. Poderíamos ter um contrato que tivesse algumas cláusulas específicas em relação ao vendedor, atribuindo a ele uma maior responsabilidade. Ok, o contrato a gente sabe que por mais bem feito e o vendedor não tiver patrimônio, depois é difícil da gente ajustar, mas é uma possibilidade. Notificação prévia, né? Então, imaginemos que eu conheça algum eventual potencial interessado, um potencial credor deste vendedor, eu poderia notificar essas pessoas. Se é uma cidade pequena, a gente pode fazer isso. Notifica o fulano, beltrano, ciclano, que ele está lá pegando dinheiro com eles, avisa que o imóvel não é mais deles. Dá para fazer isso? Dá. Seria um jeito artificial de eu superar aquela publicidade, que é a publicidade registral, que é erga omnes. Então, a publicidade registral ela é para todos. Eu poderia, ao invés de ter a para todos, eu poderia escolher algumas pessoas e notificar. Em relação àquelas, não poderiam vir a criticar ou se valer, então, desta garantia, porque elas já estavam cientes. Daria para fazer isso? Daria, né? Uma cidade menor, sim. Mas se eu não tivesse notificado alguém, né, e esse alguém tivesse a situação de ter a hipoteca, eu também teria problemas, tá? Mas seria uma maneira. Só estou trazendo aqui para vocês refletirem, tá? Diligências contínuas, monitorando, então, a matrícula. Mas, de qualquer modo, depois que entrou na matrícula a informação, não acho isso tão eficiente. E, claro, e por fim, né, mercados mais evoluídos,
primeiro mundo é muito com seguro de título. Existem seguros que protegem contra vícios que não foram detectados. Poderia, talvez fosse caro, não fosse factível. Muito mais fácil seria fazer o registro corretamente. Mas fica aqui para a gente refletir, tá? Então isso é uma questão de eloquência para a gente pensar. Até que ponto, uma segunda questão, a presunção da boa-fé do terceiro registrador, aquele que registrou, deve prevalecer sobre a boa-fé do adquirente que não registrou, especialmente num cenário de digitalização, acesso à informação, né, onde essa ignorância da matrícula dificilmente poderia ser questionada. Então, possíveis aqui reflexões, né? Vamos explorar, então, algumas ideias. Olha, a manutenção dessa presunção de boa-fé por aquele que registrou, ela acaba sendo fundamental para a segurança jurídica e para a fluidez do mercado imobiliário. Sem ela, as transações aumentariam os seus riscos. Então, difícil aqui a gente não pensar na importância do registro. Dever de diligência. Claro, a digitalização ela favorece o acesso à matrícula. Então, a ignorância da matrícula, ela fica mais fragilizada ainda, né? Não é como antigamente, que o acesso à matrícula era demorado, difícil. E em termos de equilíbrio de interesses do sistema, é claro que ele está protegendo aquele terceiro que confiou na publicidade oficial, que é o registro de imóveis. Ele nada mais é do que a publicidade oficial. Teriam exceções? Claro. Exceções para casos de má-fé, em que houve um conluio. Então, daqui a pouco, ali, esses dois da cidade pequena se ajustaram, vamos fazer de conta que tu me emprestou, e aí tu vai lá e toma o imóvel da pessoa. Lá. Poderia acontecer isso? Poderia. Ela se colocou numa situação de risco, de fragilidade, mas poderia acontecer. Então, se a gente demonstrasse isso, a gente comprovasse isso, não se aplicaria esse precedente que a gente está estudando, tá? Por fim, colegas, aqui, nessa última questão, a gente está especulando ideias, eu trago aqui uma crítica que daí eu faria assim ao nosso sistema registral. Então, a última questão que eu trouxe foi assim, ó, como a jurisprudência poderia evoluir para mitigar os riscos de má-fé do alienante, como no caso da devedora aqui, que agiu de má-fé, sem comprometer a segurança jurídica do sistema registral e a confiança de terceiro de boa-fé. Possíveis respostas, que também eu especulei aqui. Uma maior responsabilização civil e criminal. Seria importante fortalecer a confiança, trazendo uma repercussão mais grave para quem vende duas vezes ou comete esse tipo de ato de má-fé. Acho bacana. Mas, fundamentalmente, colegas, a que eu trago aqui para vocês, e que é um mote aqui do nosso encontro, é o seguinte: mecanismos de bloqueio e averbação prévia. Nós podemos criar ou aprimorar mecanismos que permitam a averbação da promessa de compra e venda de forma mais simplificada e com custos reduzidos, incentivando daí esse tipo de registro. Olhem só, vou dar um caso para vocês que eu passei, né? Então, a minha missão, fui contratado com a missão de liberar a matrícula de um condomínio inteiro que estava prejudicado pela quebra da construtora. Então, este condomínio, prestes a ser entregue, teve a quebra da construtora, eles finalizaram lá do jeito deles a obra, não muito formal, mas concluíram, e aí começou a entrar um monte de penhora, entrou 10 penhoras de credores na matrícula imobiliária, porque os credores executavam, consultavam no registro, estava lá, construtora proprietária desta matrícula, porque ela não tinha feito a individualização, tal, das unidades, então entrava lá na matrícula. Não, ela até tinha feito a individualização, sim, naquele caso, só que ela não tinha transmitido para as pessoas, porque ela não tinha entregue a obra, e aí não tinham terminado as quitações, e assim por diante. Pois bem, então o nosso trabalho, por meio dos embargos de terceiros, eram derrubar essas penhoras. Aí, claro que não se aplicaria esse caso aqui, porque é residencial, aí a gente busca a súmula 84, busca a súmula 308, tudo bonitinho, né? Então não teria essa dificuldade, não teve este impasse que teve este caso. Porém, em dado momento, até por pensar parecido com este acórdão, eu sugeri para os clientes o seguinte:
vamos notificar o registro de imóveis para que ele não aceite mais novas penhoras ou comunique na vinda de novas penhoras o direito de vocês. Então, vamos pedir que ele anote que existem as promessas de compra e venda, todas essas unidades do prédio, para que não entrem outras. Porque vocês sabem que os embargos terceiros ele tem uma tramitação. Aquele até foi rápido, foi em 2 anos, a gente resolveu tudo. Em 2 anos, pessoal, em 1 semana pode entrar uma penhora nova. Em 10 dias pode entrar uma penhora nova. Então, imagina, tu libera uma penhora, entra outra, novos embargos, e assim sucessivamente. Então, era muito mais simples se a gente pudesse avisar, até para os outros juízes, dos outros credores, não perderem tempo penhorando um imóvel que não era penhorável, que não ia dar certo, não ia render nada para eles. Isso aí ia nos causar mais transtorno. Pois bem, isto foi inviabilizado porque para o custo que o registrador cobrou para fazer essa averbação da promessa era equivalente ao custo da transferência. Lembro lá, custava, sei lá, 150 mil reais. Então, o condomínio não tinha isso, condomínio classe média e tal, mas ninguém queria investir 150 mil reais, enquanto ainda estavam resolvendo todas as pendências judiciais daquele devedor, né? Estão derrubando o penhor, botar só para avisar outros para não entrar. Mas eu fiquei com essa crítica na minha mente, né, pessoal? Puxa vida, uma circunstância dessa, ainda um coletivo prejudicado, deveria haver um mecanismo sem custo excessivo de que o credor, os eventuais novos credores, não perdessem tempo, ou seja, soubessem de antemão, fossem alertados pelo registrador. Olha, esse caso aqui está em andamento de resolução, este imóvel, ele tem os seus adquirentes, porque um advogado que estivesse lá do lado do credor poderia de antemão avaliar o contexto e pensar, não vamos perder tempo aqui, esse imóvel não é interessante, mas não vai gerar nenhum resultado favorável. O mesmo eu digo para o CENIB. O CENIB é um sistema de consulta e registro de indisponibilidade, que qualquer juiz com seu login e senha entra lá e lança a indisponibilidade dos bens de uma determinada pessoa. Então entrou o CENIB lá em nome dessa consultora, né? Então entrou o CENIB lá em nome dessa consultora. Tinha 2 CENIBs também para baixar. Mesma coisa. Deveria haver um contexto de contracomunicação, em que se dissesse, olha, embora esse aqui esteja no nome, esse CENIB aqui não dá para ser utilizado para esta construtora, porque ela não é efetivamente, ela já vendeu este imóvel, só não foi ainda formalizada, não foram ainda formalizadas as transferências. Esta crítica eu faço porque eu acho que, assim como a gente deve prestigiar os nossos registradores, o nosso sistema registral, na verdade, né, que os registradores cuidam e controlam, eu entendo que existe também uma necessidade de aprimoramento para que seja mais simples essas comunicações, né? O Detran tem esse sistema aí de comunicação de venda de veículo prévio, então seria interessante que existisse essa comunicação prévia, justamente para que as pessoas não entrem com ação contra o proprietário anterior quando tiver um acidente de trânsito. Então o vendedor vai lá e avisa, eu vendi. O próprio comprador, eu comprei, até que seja formalizada a transferência. Então acho que isso aí faz bastante falta, caiu o meu registro. O que vocês pensam disso? Concordam comigo? O que vocês acharam do tema de hoje, colegas? Acharam interessante? Surpreendeu este resultado trazido pelo STJ? Ele foi diferente daquilo que a gente normalmente tem acompanhado? O que vocês acham? Guardem essas informações na cabeça. Pensar não gasta, né? Então, vamos aproveitar para pensar, porque esses exames desses casos concretos fazem com que a gente tenha múltiplas aplicações, né? Seja em orientações de casos novos, quando chega para nós, tu tem que registrar, porque eu já vi acontecer isso e aquilo. Seja para a gente precaver no exame de um caso novo que já está com problema, para ver como é que a gente vai enfrentar. Então, será que não era de examinar antes de entrar com embargos terceiros na correria? Será que não era legal examinar a existência de má-fé, possibilidade da gente demonstrar isso? E avaliar os riscos, né, de uma medida judicial para o cliente, tá? Então, quer dizer,
Como eu disse no início, então, para fazer o fecho aqui com vocês, eu acredito que quando a gente não se atenta para o caso que foi julgado e extraímos apenas as razões de decidir e jogamos isso numa notícia, eu acho que a gente perde riqueza pela interpretação jurídica, perde bastante o conhecimento também daquilo que foi julgado. Até a próxima. Tchau, tchau.